Muito bem, galera, estamos de volta aqui ao canal do Lessa com mais informações e notícias importantes sobre o jogo de amanhã. Provável time titular do Fluminense com novidade. Eu acho que é uma novidade que todo mundo estava esperando já há um bom tempo. Ao que tudo indica, Martinelli voltará para o meio de campo. Vou trazer outras notícias aqui para complementar isso para vocês. Atualizações sobre Keno e Renato Augusto. Isso e muito mais aqui neste vídeo, que eu tenho certeza que você já vai chegar deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, deixando seu comentário também, para que a gente possa ter sempre um conteúdo de primeira qualidade para deixar você, torcedor tricolor, muito bem informado. Então, finalmente, no clássico de amanhã contra o Vasco, o técnico Fernando Diniz, ao que tudo indica, alguns colegas publicaram mais cedo, o Trivela, o GE publicaram a provável escalação do Flu, dando conta de que o Martinelli voltará ao setor do meio de campo ao lado do André. E com isso, o Manuel será mantido como titular. Manuel já foi titular lá na Fonte Nova diante do Bahia, mas ao lado do Martinelli na zaga. O Felipe Melo estava poupado. O Diniz vai, portanto, voltar com a formação mais básica, vamos dizer assim. Abrindo mão, neste jogo pelo menos, de improvisar, de colocar o Martinelli como zagueiro e manter, por exemplo, o Lima no meio de campo. E aí ele vai ter o retorno também, além do Felipe Melo, do Marcelo na lateral esquerda. Bom, eu espero ver, acima de qualquer coisa, eu acho que o Fluminense tem que competir. O Fluminense precisa encarar esse jogo diante do Vasco uma partida diferente. Como um jogo, como se fosse, sem exagero nenhum, uma semifinal, uma final de campeonato. Por que eu tô falando isso? Porque esse jejum de clássicos, né, o Fluminense não vence há mais de um ano um clássico, esses 13 jogos, eles passam muito por um desvio de foco, evidentemente super justo, que foi a disputa da Libertadores no ano que vem, e com isso o Fluminense deixou ou deu menos importância a alguns jogos e também a alguns clássicos devido a isso. E como o time conquistou esse título tão importante em 2023, é algo que evidentemente passa despercebido. Mas à medida que o tempo vai passando, ainda mais agora, no momento em que a equipe precisa recuperar o bom futebol, voltar a encarar clássicos de uma forma diferente é muito importante. Porque eu não estou falando isso só pensando nos 3 pontos. Estou falando isso pensando na autoestima do time. Pensando no mental. Em como essa vitória ela vai ser importante, não só para vencer a primeira no Campeonato Brasileiro, mas para olhar para essa sequência que vem aí, que vai ser extremamente desafiadora e complicada, com mais confiança. Com o Martinelli no meio ao lado do André, em tese o Fluminense volta a ter força no setor, o Ganso vem jogando muito bem, é torcer para o Manuel fazer uma boa partida. Ele ainda carece de recuperar mais o ritmo de jogo, né? Tá vindo de lesão, ficou muito tempo parado antes, então é torcer para que ele faça uma boa partida ao lado do Felipe Melo. A zaga fica inevitavelmente um pouco mais pesada, mas eu acho que o time como um todo pode compensar isso de alguma forma. Provavelmente o Manuel vai jogar pela esquerda para fortalecer ali o setor de marcação no lado do Marcelo. E no mais, além da questão técnica, que evidentemente é fundamental que haja uma evolução, porque o Fluminense realmente, tecnicamente, também está mal, mas eu acho que vai ser muito importante a equipe ter uma postura, uma agressividade no bom sentido, né, na disputa da bola, por cada espaço do campo, porque o Vasco vai fazer de tudo para vencer esse jogo de amanhã. E a gente sabe que não é só não só pelos 3 pontos, mas por todas as situações envolvendo Fluminense, lado de estádio, Maracanã, enfim, eles vão fazer de tudo para vencer esse jogo. Então o Fluminense tem que igualar, primeiro, em competitividade, em vontade, em raça e disposição, e torcer para que essa evolução técnica venha nesse jogo. Para que o time tenha uma partida segura, uma partida boa e consiga uma vitória que, repito, em termos de ambiente, para deixar o clima mais leve, vai ser extremamente relevante. 21 mil ingressos é o que a gente tem de parcial até o momento, contando os ingressos vendidos para a torcida do Vasco, cerca de 5 mil, lembrando que não houve acordo, então a capacidade vai ser 90% para a torcida do Fluminense e 5% para a torcida do Vasco. Por isso, e também por isso eu venho convocando e pedindo muito a você, torcedor do Fluminense, que pode ir ao Maracanã, que vá apoiar o time, se tiver que vaiar, que vá vaiar depois do jogo, protestar, enfim, mas que esteja no estádio. Porque é evidente que
se tiver muitos lugares disponíveis no setor leste, por exemplo, muitos torcedores do Vasco vão comprar ingresso para esse setor também após a venda para o público geral. Então, essa sinergia, essa união entre time e torcida foi quem levou o Fluminense às grandes conquistas em 2023, e isso tomara que volte o quanto antes, porque também a torcida tem um papel ali fundamental nesse crescimento, nessa retomada da temporada. Em relação a outros jogadores que estão no departamento médico, Keno e Renato Augusto, eu apurei que os dois estão avançando bem no trabalho de transição, mas não serão relacionados para esse jogo, tá? Não ficarão à disposição do Diniz. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Eles estão sendo trabalhados e preparados para ficarem à disposição do Diniz para o jogo da semana que vem contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, terceira rodada da Copa Libertadores. Beleza? Por enquanto, segue em recuperação. Gabriel Pires ainda sem nenhuma previsão. Marlon idem, assim como o Lele, que vai ficar, evidentemente, muito tempo fora do time. Em relação ao Vasco, eles podem ter uma novidade. O Hugo Moura, volante, foi contratado agora do Atlético Paranaense, foi comprado pelo Vasco, ele já apareceu no bid e pode ser uma novidade no time de amanhã. Não sei se seria titular, ainda não dá para ter essa informação. No pré-jogo a gente vai buscar mais informações com os jornalistas que cobrem o Vasco, mas de qualquer forma, pelo menos no banco de reservas, o Vasco já vai ter uma novidade para essa partida e também pode, como falamos mais cedo, ter dois desfalques importantes na zaga, o Medel, que está no Chile acompanhando a mãe que está doente, e o João Vitor, que é outro zagueiro também que sentiu um problema muscular. Quem não leu ainda, eu aconselho a ler uma matéria super interessante, muito bem feita pelo Marcelo Neves lá no GE hoje, trazendo bastidores do rompimento entre a parceria entre Fluminense e Unimed há 10 anos. Tem algumas histórias muito interessantes lá. Eu separei duas para trazer aqui para vocês, que são, assim, bizarras de tão constrangedoras. Principalmente essa do Luxemburgo. A matéria diz aqui: a primeira grande briga entre Celso Barros e Peter Sinsen, naquele momento prestes a acontecer um rompimento, ocorreu por causa de Abel Braga. O presidente não queria demiti-lo, mas a sequência de 5 jogos sem vencer no Brasileiro de 2013 fez Celso Barros, homem forte da patrocinadora, desejar a saída. A queda aconteceu após a derrota para o Grêmio em Porto Alegre. Na volta ao Rio, Abel, campeão carioca e brasileiro no ano anterior, foi homenageado nas Laranjeiras. E mesmo após o treinador anunciar publicamente a sua saída, Peter ainda tentou mantê-lo. Meses depois, a contratação de Luxemburgo marcou um episódio constrangedor. A Flu Sócio era contra o nome por ele ser assumidamente flamenguista. Então Celso, que era a favor, ligou para o Peter no Viva Voz para falar sobre Luxemburgo. Peter esculhambou o treinador sem saber que o Lucha ouvia tudo do outro lado da linha. Dias depois, numa reunião entre os três, Peter Sinsen tentou emplacar que sempre o apoiou. Gente, que história inacreditável. Sério. Isso é muito bizarro. Olha o que é o Fluminense. Olha o que era o Fluminense há tão pouco tempo atrás, gente. A gente está falando aqui de 2013. Estamos em 2024, pouco mais de 10 anos. Assim, é muito surreal. Aí teve um episódio aqui também, em relação a atraso de salários. Os jogadores questionaram Peter e Celso sobre atrasos, a ponto de, na semana da vitória do Fluminense por 4-2 sobre o Criciúma, no Brasileiro de 14, um jogador ia ao departamento médico e, sabendo que não tinha previsão para receber seu salário, decidiu não jogar. O DM não constatou lesão e os jogadores souberam da história. O Fred quase trocou socos com o atleta. Posteriormente, os líderes do elenco trataram de isolá-lo dos restantes por causa desse migué. O nome do jogador não foi revelado aqui nessa matéria. Só para vocês terem uma noção do que era o Fluminense já nessa final já nesse final de parceria com a Unimed. Essa matéria é muito interessante, aconselho quem não leu, dá uma conferida lá no GE, porque ficou muito legal, um belo trabalho aí do Marcelo Neves, relembrando essa parceria que trouxe muitas glórias também para o Fluminense e acabou tendo, no fim, um término ali não muito amistoso, para dizer o mínimo. Beleza, pessoal? É isso. Deixa aí, por favor, o seu like, se inscreva aqui no canal do Léo, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, um abraço. Agora eu fiquei curioso para saber quem é esse jogador aí. Quem é esse jogador? E você, quem acha? Você que lembra bem desse elenco aí, de 14. Quem seria esse jogador que inventou uma lesão para não jogar? Vou deixar aqui no ar, vocês comentem aí. Um abraço.